Oh, e o dólar? O dólar subiu 10 centavos em um dia, 10 centavos em um dia. Aí o pessoal foi atrás do Haddad. Aí Haddad diz que precisa mostrar mais os resultados econômicos, não é? Porque a inflação caiu. A inflação caiu. A Haddad comunicou que teve acesso aos dados, a arrecadação, um novo recorde, aumentou de novo. E logo, logo eles devem divulgar essa informação. Essa é nova. O desemprego caiu de novo. As exportações cresceram. A balança comercial teve superávit. E mesmo assim, o dólar está subindo e os juros continuou a 10,5%, porque o Banco Central decidiu que não tinha que baixar nem o tico-tico. E os bancos ganham por dia, mais ou menos, de lucro, uns 400 milhões por dia, os bancos com esses juros estratosféricos. Grande demais. Os bancos estão ganhando 400 milhões por dia de juros. Inclusive, o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, ele tem offshores, empresas lá fora que ganham com a alta do dólar. Tipo aquele que está sumido, o que não gostava que doméstica fosse para Disney, que não pegasse avião, doméstica. É, o ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes, também tem Oxford, fora do Brasil. São empresas que ganham com a alta do dólar. Tem, André? Tem. O Campos Neto tem. E é interessante que nessa entrevista para a Haddad, eles perguntaram se o Banco Central poderia interferir para tentar ali baixar o dólar. Haddad, não querendo encrenca, Haddad falou assim: não, o Banco Central ele pode, se ele quiser, quando ele quiser, se ele achar necessário, aí o Banco Central pode intervir para baixar o dólar. Ele foi muito, né, tentando ali ajeitar os trem, né? E ele não está errado, não. Ele não está errado, não. Por quê? Quem foi e quem está para o enfrentamento agora, é Lula. E daqui a pouco eu vou explicar. E Lula está certo. O que ocorre? O Banco Central, meu querido, ele pode intervir para baixar o dólar. O Banco Central hoje ele tem uma reserva internacional de mais de 350 bilhões de dólares. Tem, André? Tem. O Banco Central tem essa reserva, que inclusive foi uma reserva que foi conseguida com o governo de esquerda, no Banco Central lá. Aí como que o Banco Central faz para regular o preço do dólar? Ele injeta, ele vende dólar, ele coloca a venda dólar no mercado financeiro. Aí ele regula a procura e oferta. Porque quando o dólar sobe, muitas vezes é porque as pessoas compram dólar, ou porque a inflação está alta, não é o caso, ou porque estão com medo de investir no Brasil e começam a investir fora e tira dinheiro, dólar para fora. Aí o dólar aumenta. Aí o Banco Central pode, para regular essa procura e oferta de dólar, pode oferecer dólar no mercado para venda. Pode, André? Pode. Inclusive, eles fizeram isso. Em 2021, no governo Bolsonaro, o Banco Central colocou 500 milhões de dólares à disposição do mercado para vender, para regular, porque naquela época, não sei se você lembra, o dólar chegou a R$ 6. Você lembra? Eu lembro. Chegou a R$ 6. Aí o Banco Central, então, interviu, o Banco Central de Campos Neto, interviu, ali colocou dólar no mercado para venda, para regular a procura e oferta de dólar no mercado. Mas Campos Neto vai fazer isso? Se não conseguiu baixar nem 0,5% dos juros, com a inflação baixa, 4%, 3%, 4%, desemprego caindo e tudo mais, se ele não baixou nem os juros, você acha que ele vai colocar dólar no mercado para regular? Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. O que ele fez? Ele criticou Lula. Ele disse que as falas de Lula contra ele, contra o Banco Central, que as críticas deles não é boa, não pode criticar porque causa embaraço. Ué, gente, o que é isso? Nós estamos numa democracia e Lula tem que falar, ué. Lula é o presidente da República.
que está trabalhando de dia e de noite, final de semana, para trazer uma economia mais estável para nós. Aí vem o Banco Central, não baixa nem o tico de juros. Aí Lula ainda tem que engolir calado? Lula já disse ontem que não vai levar desaforo para casa. Lula não vai levar desaforo para casa. E outra coisa, meu querido, calado não vence eleição. Bota, bota, bota! Calado não vence eleição. E tem eleição municipal agora. Lula tem que fazer as bases eleitorais para 2026. E se faz isso agora nos municípios. Aí o que, que eles querem? Que Lula fique calado, mudo, não fale nada. Fica parecendo uma patifaria. E ele não vai ficar. Pelo contrário, Lula adotou uma postura agora de falar o que ele tem para falar. E ele ganhou as eleições, foi para isso. Bolsonaro falava tanta besteira. Todo dia, toda semana, Bolsonaro falava uma merda, me desculpe o termo. Falava uma merda, atacava alguém, criava uma mentira, uma desinformação, uma teoria de conspiração. Todo dia Bolsonaro fazia isso. E o mercado não é assim nervoso. Ué, o nervoso agora é só com Lula. E Lula não está falando errado. Lula está falando por que, que não baixou os juros? Se a inflação está estável, se tudo está ok, por que, que não baixou? Aí eles vêm, ai, com a dívida pública. Aí Lula mostra que muitos países, a maioria das economias, tem dívidas e muito maiores do que a do Brasil. E não tem esse estardalhaço todo, ué. Com o Bolsonaro lá, até colocou dólar no mercado, o Banco Central, e não teve todo esse estardalhaço. Ai, não pode criticar o Banco Central, uai. Então é contra a democracia, porque na democracia tem isso, ué. E outra coisa, calado não vence a eleição. E a estratégia do mercado, na minha posição, das elites, que muitas vezes o dólar está aumentando porque a elite da elite que não quer Lula vai lá e compra dólar só para aumentar. Aí para colocar a culpa na fala dele para ver se ele cala. Só que ele não vai calar. Já está avisado. Ele está dando entrevista nesse momento, Lula. Depois eu vou explicar os melhores momentos da entrevista dele. Ele está dando entrevista hoje de novo. E tem que ser assim. Bota, bota, bota. Calado não vence. Tem situação que calado vence. Lógico que tem. A gente sabe. Tem situação que calado vence. Mas eleição, política, calado não vence. Calado é esquecido. E quem não é visto não é lembrado. E ninguém sabe o que calado quer. E a política está intrínseca à fala, à dialética, o debate, você colocar o seu posicionamento. E Lula é presidente da República, gente, 3 vezes. Tanto que Lula falou ontem, bota aí para nós. Foi para cima de novo. Bota, 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 botou! E o meu povo, eu compreendo ele, e é para ele que eu tenho que fazer as coisas desse país. Eu não tenho que prestar conta a nenhum ricaço desse país. Eu não tenho que prestar conta a nenhum banqueiro desse país. Eu tenho que prestar contas ao povo pobre, trabalhador deste país, que precisa que a gente tenha cuidado e que a gente cuide deles. É por isso que a gente está investindo muito na saúde. Às vezes, muita gente não se dá conta do que aconteceu nesse país. Esse país passou, desde o golpe contra Dilma, esse país entrou num processo de retrocesso de conquistas sociais, de coisas que nós tínhamos feito de 2003 até a cassação da companheira Dilma Rousseff. E é isso mesmo. Mas eu quero novamente colocar isso aqui, porque essa é a mensagem de Lula hoje. Veja novamente, eu vou explicar essa parte aqui. Compreendo ele, e é para ele que eu tenho que fazer as coisas desse país. Eu não tenho que prestar conta a nenhum ricaço desse país. Eu não tenho que prestar conta a nenhum banqueiro desse país. Eu tenho que prestar contas ao povo pobre, trabalhador deste país, que precisa que a gente tenha cuidado e que a gente cuide deles. É por isso que a gente está investindo muito na saúde. É isso. Meu querido, Lula está passando o recado dele. Ele não vai se calar. Ele não vai se calar. E eu acho que fica até chato, sabe, assim, e fica muito claro
essa tentativa de golpe, porque isso é golpe. Quando você tenta calar um presidente da República às vésperas de uma eleição, que todo mundo sabe que eleição municipal é onde você faz as suas bases para as eleições de 2026, para presidente, para senador, para deputado federal e para deputado estadual. As bases são feitas agora nas eleições municipais. E o mercado, os bancos, muitos políticos, e eu tenho a impressão que a imprensa também, porque parte da imprensa está pegando pesado, quer que Lula se cale, que Lula não fale o que está acontecendo. Lula não vai se calar. Lula percebeu algo que a gente vem falando aqui há muito tempo. Se Lula fala, se Lula dá entrevista logo de manhã, como ele está fazendo agora, todos os dias, agora, basicamente, o Lula está dando entrevista e na parte da manhã, se Lula faz isso na parte da manhã, ele pauta as redes sociais. O que é isso, pautar as redes sociais? Ele traz os assuntos que serão debatidos. E quem aparece? Ele. Quem aparece? É o trabalho dele. Quem aparece? É tudo aquilo que ele está projetando, está organizando, está programando, está fazendo. Ele pauta os assuntos nas redes sociais e deveria também pautar os assuntos nas TVs. Não obstante, muitas TVs hoje não estejam mostrando o que Lula está fazendo, o que Lula está falando. As TVs estão focadas só num ponto. Ai, que o dólar está aumentando. Ai, que Lula não pode ficar falando. Ai, Lula tinha que ser mais reservado. Blá, blá, blá. Calado não vence eleição. Então, existe essa estratégia para tentar calar Lula por parte do mercado e das elites brasileiras e parte da imprensa. De outra banda, quando Lula fala, ele sucumbe às falas dos bolsonaristas. Ele sucumbe às manifestações de ódio, de mentira, de fake news dos bolsonaristas que estão por aí. E eles acabam também diminuindo o seu Ibope, as suas visualizações e seus alcances. Por quê? Porque a maioria ali está trazendo aquilo que Lula disse. Aí eles ficam nervosos. Aí os bolsonaristas já estão nervosos. É porque Lula está atacando o Banco Central, é porque o dólar está alto, porque Lula está falando, olha aí, faz o L, não sei o quê. Aí eles reverberam as mentiras que são faladas pelo mercado e pela elite brasileira. Porque a maioria ali é manipulado. A maioria é manipulado ali pelo sistema, pelo bolsonarismo, pelo ódio, pela extrema-direita. Aí eles acabam fazendo isso. Aí eles ficam nervosos também. Aí o mercado fica nervoso e decepcionado e, né, toda a patifaria. Os bolsonaristas também ficam angustiados, em pânico, porque não tem a visibilidade que tinha. E tem um outro grupo de políticos que querem que Lula fique calado, porque se Lula ficar calado, o candidato deles vão ganhar. Eles que farão as bases eleitorais deles, e não Lula. Porque Lula pode tentar a reeleição em 2026. Se não, ele pode ali tentar fazer o seu sucessor. Só que a base eleitoral é construída, eu diria, de 60% a 70% agora, nas eleições municipais, elegendo prefeitos e vereadores de esquerdas nas suas bases ali, criando realmente vínculo e alianças para 2026. Só que os políticos, deputados, senadores, não querem. Por quê? Eles querem Bolsonaro na sua caravana pelo Brasil, que já começou há muito tempo. Michele, no seu evento Mulher, que é só uma patifaria, né? Que está já fazendo campanha política pelo Brasil. Michele pode falar o que quiser, Bolsonaro pode falar o que quiser, inclusive quando ele era presidente. Agora Lula falou, tudo acabou. Aí cai tudo, o dólar sobe, aí tudo é culpa do Lula. Lula não vai se calar. E ele está passando esse recado. E nós temos que fazer o quê? Reverberar isso. Trazer aquilo que Lula está falando para as pessoas. É isso que nós estamos fazendo. Porque, senão, vamos perder. E vou repetir, peço para você colocar aí. Calado não ganha eleição. Tem que falar. Mas muitos deturpam o que Lula fala. Não importa. Lula tem que falar e tem que pautar as redes. Tem que ter os holofotes. Viu, meu querido?
E Bolsonaro, eu diria que 80, 90% do sucesso de Bolsonaro em conseguir ser eleito em 2018 e e grande parte dos votos que ele teve em 2022 foi porque Bolsonaro descobriu isso antes da esquerda, das redes sociais. Bolsonaro não estava nem aí, porque muitas vezes Bolsonaro estava nas redes sociais enquanto presidente, não era porque ele tinha apresentado uma proposta importante para o país, não era porque ele tinha trazido uma política pública relevante para a sociedade brasileira, mas ele estava por quê? Por causa da chacota, por causa da piadinha, lá no jet ski, na praia, na motociata, andando de moto, gastando dinheiro público, xingando um, ofendendo o outro, brigando com o outro. Ele não interessava. Como ele não tinha conteúdo, e isso ocorre muito nas redes sociais. Quando a pessoa não tem conteúdo, aí ela parte para outras coisas. Era o que Bolsonaro fazia enquanto presidente da República. E não tinha esse alvoroço que tem hoje no mercado, não tinha esse alvoroço que tem hoje no Banco Central. Agora Lula faz. Lula fala, Lula apresenta trabalho, apresenta resultados econômicos, e eles vêm com alvoroço porque Lula tem que ficar calado. Ah, vá te lascar. Ah, você estava pensando que a gente é besta? Pois Lula vai falar sim, viu? Inclusive, Rubinho Nunes, bota, bota, bota. Lula vai falar sim. Bota, 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 bota. E toca, toca, toca no like. Lula vai falar sim. Ponto, acabou. Calado não vence a eleição. Rubinho Nunes, aquele do União Brasil, vereador bolsonarista, Italicá, que fez aquele projeto ridículo, que foi aprovado em 25 segundos na Câmara de Vereadores de São Paulo, projeto que quem doasse alimentos para as pessoas que estivessem nas ruas de São Paulo ia ter uma multa de mais de 17 mil, recuou. Eu mostrei para vocês ontem que ele recuou e que ele pediu a suspensão do projeto de lei, aí veio falar que não sabia do teor, de fato, do projeto de lei, e aí ele fez reunião com ONGs e com entidades e pediu desculpa. Graças a quê, André? Graças a isso aqui, ó. Se a gente não falasse, se a gente não mostrasse, ninguém ia saber de nada. Tá vendo? Tem que é importante? Tem que falar, tem que mostrar, sim. E repetir. Às vezes tem que repetir várias vezes para as pessoas entenderem, porque tem muita gente que não entende só uma vez. Diante de tanta mentira que tem por aí, desinformação. Então, ele botou o rabinho entre as pernas, recuou do PL, do projeto de lei que multava quem doasse alimento aos pobres, e pediu desculpas ainda. Graças a quê? As redes sociais que vazou tudo isso. Se não tivesse vazado, ele ia, por debaixo dos panos, aprovar o trem, porque foi aprovado em 25 segundos. Por isso que é importante. E, fala mesmo, nós vamos falar mesmo e nós vamos mostrar mesmo. Meu querido, deputado federal Emídio, é senador, Emídio Madeira. Ele é do PL de Minas Gerais. Bota para nós a foto dele. Esse, acho que é senador, acho que não é deputado, não. Ele ficou muito nervoso, muito nervoso. Aí pegou a tribuna lá do Congresso Nacional e falou mal dos auditores do trabalho, falou mal ali da fiscalização do Ministério do Trabalho e tudo mais. Esse aqui, ó, Emídio Madeira, do PL de Minas Gerais, é deputado federal, isso mesmo. Deputado federal bolsonarista. Ele ficou muito nervoso, ele teve coragem até de pegar a tribuna da Câmara de Deputados Federais para falar mal da fiscalização dos auditores do trabalho. O que ocorreu? Auditores do trabalho, junto com a Polícia Federal, junto com a PRF, junto com a Defensoria Pública e junto com o Ministério Público, foram em 3 fazendas em Minas Gerais, onde ele é deputado, representa ali Minas Gerais. Foi numa fazenda lá. E eles encontraram 24 pessoas em situação análoga à escravidão. 24 pessoas em situação análoga à escravidão. Aí, a Polícia Federal resgatou essas pessoas, foram, né, levaram com abrigo e tudo, e olha o que ele falou aqui da tribuna, lá da Câmara de Deputados Federais. Senhores auditores, a tinta da caneta, essa multa é muito pesada e tira muita gente da atividade. Onde vocês passaram nessa semana? A colheita deste ano e do ano que vem, dos pequenos produtores,
já estão comprometidas com a justiça e o nome travado. Ou seja, ele ficou indignado porque o Ministério Público, auditores do trabalho, a Polícia Federal, Defensoria Pública, resgataram esses 24 trabalhadores em situação análoga à escravidão. Meu querido, trabalhar é uma coisa, situação análoga à escravidão é outra coisa. Até porque essas pessoas foram encontradas em 3 fazendas, fazendas grandes, de pessoas com muito dinheiro, que tinham que ter dado um mínimo de condições dignas para os trabalhadores, e não tinha condição nenhuma, nenhuma de trabalho. Aí esse deputado federal, bolsonarista, Emídio Madeira, do PL de Minas Gerais, ao invés de proteger aquela pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, porque quem se sujeita a esse tipo de trabalho aqui é porque não tem outra opção. Não tem opção. Não tinha comida, não tinha água, não tinha banheiro, não tinha nada, nada para eles. E aí todo dia acordava cedo, de madrugada, ia fazer colheita, ia pegar o coisa lá. Aí você olha para os proprietários da fazenda, riquíssimos. Ao invés desse deputado bolsonarista defender a dignidade da pessoa humana, eu não vou nem falar para ele defender os trabalhadores, porque é pedir demais. Pedir para ele defender trabalhador é demais, para esse povo aqui da extrema-direita. Então, eu não vou nem falar para ele defender os trabalhadores, mas ele podia ter defendido a dignidade humana das pessoas, porque aquelas pessoas ali estavam sendo tratadas pior do que cachorro. Apesar que a gente não pode nem usar isso, né? Porque tem muito cachorro que é muito bem tratado, mas estavam sendo tratados ali subhumanos. Aí vem um senador desse e defende o trabalho análogo à escravidão. Isso aqui é um tapa na cara de todos nós. Por quê? Porque o deputado federal, segundo a Constituição, ele representa quem? O povo. Esse aqui não está representando o povo, não. Ele está representando o agro, que não é pop. Ele está representando o agro que mata, o grande latifúndio, em detrimento de trabalhadores, que se submetem a uma situação dessa porque precisam. E, infelizmente, essa é a situação. Só que é muito pesada a multa e as consequências para quem é pego com um trabalho análogo à escravidão nas suas propriedades. Perde, inclusive, o direito à propriedade. André, é muito pesado. E pense você, sendo pesado desse jeito, a Polícia Federal, auditores do trabalho, Ministério Público, sempre ainda encontram trabalhadores nessa situação análoga à escravidão. E com multas pesadíssimas, com consequências pesadíssimas. Pensa se não fosse. E ainda vem um deputado bolsonarista desse, escroto, defender essa exploração desumana. Por isso que a gente tem que ficar muito atento a essa situação. Se dependesse dessa extrema-direita, a escravidão poderia voltar. Não, o trabalhador tem que trabalhar. Direito de trabalhador. Para que direito de trabalhador? Toda essa situação. Esse é irmão desse. Por isso que a gente tem que saber, meu querido, minha querida, escolher os nossos representantes. E nós teremos eleições municipais agora. Você votar na extrema-direita é você estar colocando chicote no seu lombo. Nós temos que procurar vereadores, prefeitos, que realmente tenham causas de luta pelas pessoas mais vulneráveis, a não ser que você seja milionário, né? De repente você está perdido aqui, é um milionário, multimilionário, está se lascando para qualquer coisa, aí, né? Mas acredito que não seja o nosso caso. Nós temos que escolher representantes que lutem pelos trabalhadores, que lutem por o respeito à dignidade humana, pela diversidade, pela família diversa, que de fato, de verdade, é a que representa o país, não essa patifaria de Deus, pátria, família, que é tudo hipocrisia, com esse fundamentalismo religioso que é usado, na verdade, como um balcão de negócio dentro de templos religiosos para manipulação de pessoas em troca, do toma lá da cá, da mamata,
do faz-me rir, nos bastidores dos templos religiosos, a partir do fundamentalismo religioso, que quer só usar as pessoas e a boa-fé delas para manipulá-las. E por detrás dos panos, tem a negociar, tem o balcão dos mercenários da fé. Não, nós temos que votar em candidatos que realmente lute pelos mais vulneráveis. E você gostando ou não, você querendo ou não, é a galera de esquerda que faz isso. A de direita está preocupada em manter tudo do jeito que está. A elite, cada dia mais rica, explorando a atividade dos trabalhadores, que produz a riqueza, que não usufrui dessa riqueza e deixa a elite mais rica. É isso que a direita quer. A extrema-direita é pior, porque a extrema-direita usa o ódio, é homofóbica, é machista, é misógina, é sexista, é desumana, é xenófoba, é racista. É pior ainda. Essa patifaria de Deus, pátria, família e liberdade, que são slogans, inclusive nazistas, usados para manipulação lá na época de Hitler, e novamente usa-se de novo, a configuração é a mesma. Basta você estudar para você saber do que eu estou falando, é a mesma. Não, ninguém inventa a roda já foi inventada. Eles só dão uma nova roupagem, um novo discurso, uma nova imagem e tudo mais. Se apropriam dos símbolos nacionais para dizer que são símbolos deles e não são. E nós temos que resgatar isso a cada dia e para manipular as pessoas com essa patifaria. E bota aí, é muito importante nós apoiarmos o governo nesse momento. Eu sei que muitas pessoas gostam muito das patifarias. Ai, tem gente que só quer falar de Bolsonaro. Não, a gente tem que trocar esse viés. Mas as redes sociais trocam se vocês tiverem e darem isso, porque aí eles vão entender que é importante, que esse assunto é importante. E como que você dá o feedback para isso, Andréia? Como que eu dou? Curtindo. Aí, quando eu falo, aí a live cai. Como que você dá o feedback para isso? Curte a live, comenta a live, bota assim calado, não ganha eleição. Lula, fala sim, coloque, vamos levantar isso. Para quê? Para suplantar, para abafar a rede bolsonarista das redes sociais, os políticos que querem que Lula fique calado e não faça suas bases eleitorais, o mercado que quer que Lula não fale o que está acontecendo de fato e de verdade. E Lula tem trabalho para mostrar, não pode se calar, não pode recuar, pelo contrário, tem que ir para cima. E nós, a todo momento, tempo todo nós falamos sobre isso. Lula tem que se manifestar, Lula tem que falar. E agora ele está fazendo isso, e nós temos que dar esse suporte. Desse jeito, curtindo, comentando, compartilhando, coloque no seu WhatsApp, no seu Facebook. Calado não vence eleição. Lula, fale sim e vão para cima. É assim que tem que ser. Lula foi eleito para isso, não foi para ficar calado. E não existe silêncio na política. Isso é uma coisa muito importante. Não existe silêncio na política. O espaço do silêncio na política é ocupado por outro. Se Lula não ocupar o espaço dele, outro vai ocupar, como estava ocupando. E a gente sabe muito bem quem é que estava ocupando. Quem? O inelegível. Pense você, que coisa mais ridícula, gente. Pensa, para. Bolsonaro, inelegível, 2 vezes inelegível, daqui a pouco vai estar preso. O único presidente da redemocratização que não conseguiu se reeleger, por tão ruim que foi, ele estava pautando as redes sociais ainda. Sendo que nós temos um presidente, 3 vezes presidente, um dos maiores estadistas da história do Brasil, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E eles querendo que ele fique calado, que ele continue calado. Não! Ele tem que pautar as redes sociais e suplantar, abafar o discurso de ódio, a desinformação e a mentira propagada por eles. Mas ele só pode fazer isso se ele falar o que ele está fazendo agora. E vou repetir, não existe espaço de silêncio na política. Se ficar em silêncio, outro ocupa esse espaço. Só que esse espaço tem um formato certo, é de Lula. E ele ganhou as eleições, foi para isso. E não adianta vir o mercado, não adianta vir os políticos, não adianta vir líderes religiosos, não adianta vir imprensa, não. Calado na política não vence. Bota e toca. Lula, fala assim.
e tamo junto. Viu, meu querido, minha querida? Aquela paradinha, curte a live, comenta e compartilha. Quem gosta, fica. Quem não gosta, vá se lascar e tá tudo bem. E não se preocupe, não se preocupe. Lula fala sim e pronto, e acabou. Meu querido, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Tamo junto sempre. O que nós somos? Bota aí. O que nós queremos? Comente aí. Muito obrigado. Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.